A trilogia Red Rising foi o tipo de trilogia que chegou falando que era uma distopia e aí deu um tapa na nossa cara. Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto, e um tempo atrás a Rafinha lá no Twitter pediu pra fazer um vídeo com toda a trilogia Red Rising. Porque eu já comentei bastante por aqui sobre os livros individualmente, mas eu nunca falei sobre a trilogia e eu acho que eu nunca dediquei um vídeo só para esses livros. Então, voz de vocês é a voz de Deus, né? Vamos fazer um vídeo falando só sobre a trilogia Red Rising. Já vou avisando que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque pra explicar essa parada toda é uma coisa complicadinha, um pouquinho assim só. E eu juro que não vai ter spoiler nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro livro. Vamos conseguir falar sobre toda a trilogia sem soltar spoiler nenhum. Se vocês quiserem o link de compra desses livros, vai estar aqui na descrição. Vamos falar desses livros. Então vamos lá, começando bem pelo básico. A trilogia começa com Fúria Vermelha e nesse livro aqui nós temos esse ambiente distópico, esse universo distópico em que o homem ele já foi além do planeta Terra. Como se o planeta Terra ficasse pequeno demais pra gente e a gente começou a colonizar os outros planetas do Sistema Solar. A história se passa em Marte e Marte está sendo preparada para receber os humanos. É nesse cenário que a gente conhece o Darrow, que é o nosso personagem principal e o personagem chave dessa trilogia toda. O Darrow, ele é um vermelho e ele é um mergulhador do inferno, que são esses mineradores que ficam cavando Marte, tirando gases e nutrientes necessários para Marte ser habitável. Quando eu digo que ele é um vermelho, dá pra gente perceber que é um sistema dividido por cores. Cada cor tem um papel bem específico nessa sociedade. Os vermelhos são as pessoas, são os escravos, vamos dizer assim, e o pessoal que está no topo dessa cadeia são os ouros. Mas entre um e outro tem ali os verdes, os azuis, os cinzas. Cada um representa um papel. Verde é o pessoal da tecnologia, os rosas são os garotos e garotas de programa, assim por diante. Se você tem uma cor, você cumpre o papel da sua cor naquela sociedade. O Darrow, apesar de ele ser muito novo, ele tem só 16 anos, ele já é casado com uma amiga de infância dele chamada Io. E essa menina tem uma visão de mundo bem diferente da dele. Enquanto o Darrow ele é super ok com o jeito que eles vivem, ele aceita isso de uma forma muito tranquila, muito legal, ele acha super justo o sistema, como o sistema funciona, e ele acha muito bacana ele estar ali em Marte, preparando Marte para receber os seres humanos. Ele acha isso muito engrandecedor, é algo muito nobre o sistema fazer isso com os vermelhos e darem essa oportunidade para os vermelhos. Aí eu já tenho uma visão assim de, tá meio errado isso daí, a gente é escravo sim, a galera tá subindo nas nossas costas e tem muito mais aí pra gente viver, tem um mundo muito maior pra gente viver. E essa superfície aí não tá tão inabitável assim quanto a gente pensa. Então, enquanto ele acredita que aquela é a vida que eles têm e é o melhor tipo de vida que eles podem ter, a Io acredita que tem algo muito maior e tem uma vida muito diferente que eles poderiam estar vivendo. E é preciso um evento bem trágico na vida do Darrow para ele perceber que a Io estava certa. Enquanto ele acredita e está preparando Marte para receber os seres humanos, ele descobre que Marte está habitada há, uma caralho de tempo já. E eles são mesmo escravos, os vermelhos são mesmo os escravos. E o tipo de informação que chega do governo até eles é muito pequena. O governo seleciona certinho o que é que eles querem que eles saibam, o que é esconder deles, né? O que o governo faz geralmente. É a partir desse mesmo evento que os Filhos de Ares, que é uma organização rebelde, encontram o Darrow e chamam o Darrow para fazer parte dessa causa. É aí que a vida dele muda completamente, que ele enxerga como o mundo que ele vivia é muito pequeno, como tem muita coisa para ele descobrir, como tem muita coisa que o governo e esse sistema esconde dele e do povo dele, como a vida que ele vivia era uma vida pequena, era uma vida de pobreza, era uma vida de miséria, era uma vida escrava, e como tem muita coisinha ali na superfície e além da superfície para ele conhecer, para ele viver. E então ele se envolve com esse grupo e ele aceita essa causa rebelde para lutar contra o sistema. Ok, isso é só um pouquinho da sinopse dessa história. Isso é o que você precisa saber antes de começar a Fúria Vermelha, ou o que você vai conhecer ali nas primeiras páginas de Fúria Vermelha. Agora, só nesse primeiro livro nós temos um espaço de tempo de 1 a 2 anos. Deu pra perceber que é uma trilogia longa, é um espaço de tempo longo, é tempo pra cacete que vai ter nessa história. Então não só o Darrow, que é esse nosso personagem principal, como os outros personagens que vão surgir ali no meio do caminho, eles vão mudar muito ao longo dos livros. O Darrow, ele começa bem cru. Fúria Vermelha é um personagem bem cru, bem zerado, assim que a gente tem, e ele vai crescendo e mudando, se transformando e tendo ideia e conhecendo gente até a história acabar. Então não ache que é um livro que vai acontecer muito rápido. Não é assim,
Ah, eles vão lutar contra o sistema, eles foram lá e lutaram. Nossa, acabou, pronto, maravilhas. Não. Eles vão ter muita coisa acontecendo no meio do caminho, é uma construção bem passo a passo, é uma revolução que acontece bem aos poucos e a gente vai ver muita transformação ao longo desses livros. É por isso que eu disse lá no início do vídeo que Red Rising é aquela trilogia que se fantasia de distopia, porque a gente vai pro livro acreditando nisso, que vai ser uma quebra de sistema rápida, que vai ser uma causinha ali, eles vão abraçar a causa, e eles vão lá, nossa, lutar contra o sistema e tudo vai ficar bem. E quando a gente começa a ler, a gente vê que é um enredo um pouco mais denso, é bem mais complexo, é um sistema mais complexo, é uma comunidade mais complexa que a gente vai ter que processar muita informação ali para entender o que está acontecendo. Nos 3 livros nós vamos ter muito sangue, muita violência e muita estratégia. Estratégia de todo quanto é tipo de estratégia que pode passar na tua cabeça. O que eu acho mais legal é que a causa que o Daryl escolheu lá no livro 1 é uma causa que ela vai ganhando corpo, ela vai se engrandecendo, ela vai ganhando poder e ela também muda ao longo dos 3 livros. Não é um personagem imutável e não é uma causa imutável, porque é tanta transformação que acontece, é tanto tempo que passa, que chega um ponto da história que você pergunta, mas não tá meio sem gracinha essa causa aí já, pra tu tá lutando por isso daí? Então o personagem muda e a causa dele vai mudando junto com ele. Isso é muito, muito, muito legal. É uma coisa que eu ainda não tinha visto em outros livros de distopia com um enredo bem parecido. Então é uma trilogia com um espaço de tempo bem longo, mas que não bate na mesma tecla o tempo todo, sabe? Então vamos falar um pouco livro a livro. No livro 1 nós temos esse start, esse início dessa revolução, como esse universo funciona, quem é o Daryl, e toda essa revolução vai estar acontecendo bem debaixo dos panos ainda. Então a gente vai saber como o Daryl vai se infiltrar nessa sociedade poderosa dos ouros, o que ele vai fazer para entrar lá, o que ele vai fazer quando ele está lá, e a gente vai começar a conhecer quem é quem. Quem são essas pessoas? Como funciona esse governo? Como funciona essa sociedade de ouro? O que tem de diferença lá dos vermelhos? A gente vai começar a ter uma visão mais geral dessa sociedade. O ritmo desse livro não é rápido, é um ritmo um pouco mais lento e você tem que lembrar que você não está lendo uma distopia água com açúcar. É um universo extenso, é um sistema extenso e é uma história um pouquinho mais complexa do que a gente está acostumado. No livro 2 nós temos esse personagem que ele já está mais experiente, mas ele também acumulou muita raiva e ele está mais vida louca. A história ganha mais corpo, mais peso e esse personagem ganha muito mais responsabilidade. Então enquanto o Daryl sente nas costas dele o peso de toda essa revolução, ele também não tem experiência nenhuma com isso, né? E ele também não tem ninguém para ensinar ele a fazer isso. Então, como é que você luta uma guerra que você não sabe como é que funciona, você não sabe quem é quem, você não conhece pessoas, você não sabe nada. Você só chegou ali. Então, o livro 2 é um livro que tem muito mais ação e muito mais coisas acontecendo por conta desse personagem que ele está num processo de aprendizado. Então, é um personagem em transição, em amadurecimento, e ele está amadurecendo no meio de uma guerra. É também um livro que deixa de te explicar um pouco sobre o universo e ele começa a entrar mais a fundo nessa nova hierarquia, como se fosse uma hierarquia dentro da hierarquia. Lá no livro 1 a gente conheceu esse sistema de cores e agora a gente vai conhecer melhor cada família, como funciona cada tipo de governo, quem é quem que manda em tal lugar. Então a gente vai conhecer melhor cada espacinho que está ocupado aí nessa situação. O ritmo desse livro já é mais rápido e acredito que dos 3, o livro 2 é o que tem o ritmo mais alucinante aí, porque tem muita coisa acontecendo, é bastante ação, assim, é um livro bem ativo. E aí no livro 3 nós temos outro personagem completamente diferente, que é um Daryl mais maduro, que já sabe o terreno que tá pisando, que já conhece com quem ele tá lutando, que já tem um senso de estratégia de guerra bem diferente lá do primeiro e do segundo livro, então já é um livro assim muito mais surpreendente nesse sentido. Nesse livro as atitudes que o Daryl toma são atitudes bem calculadas, assim, até mais frias do que ele tomava nos outros livros. E aí nós temos um desfecho, meus amigos, maravilhoso, surpreendente, sensacional. No geral, é uma história bem ficção científica que vai ficar te surpreendendo o tempo todo e que você não consegue prever o que vai acontecer. Fica realmente difícil a gente contar tudo em um vídeo de 2, 3 minutos, por isso que esse vídeo ficou mais longo. Se você veio até aqui, muito obrigada. Me deixa aqui nos comentários se você ficou interessado em ler a trilogia Red Rising, se você vai finalmente pegar essa trilogia para ler. Se você já leu, o que é que você achou? Eu amo
com todo o meu coração esse trocinho aqui, eu acho ele sensacional. Pierce Brown, amor da minha vida. Então me diga aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Siga o Conto Encanto nas redes sociais e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!